Johnny, chupa-cabra no Brasil e na América Latina. ET de Varginha. Como começou a primeira história do chupa-cabra que tem mais de 20 anos, Johnny Guerra? A audiência tá grande. Sidney, a primeira história surgiu numa ilha lá em Porto Rico, onde houve ataque de animais. E esses ataques não são histórias que a gente ouviu falar, que a gente ouve falar por aí. São ataques que foram filmados. Que se você pesquisar, coloca lá na internet, chupa-cabra, tá? Pois não faz uma busca no Google lá. Vai aparecer os animais que foram atacados. Vaca, entendeu? Galinha. Gado. Isso. Cachorro. Porcos, cachorro, diversos animais. E esses ataques, eles começaram lá na zona rural, numa ilha, né? Numa área de mata, em Porto Rico, tá? Os animais apareciam mortos, sem sangue. Sem nenhuma gota de sangue, é isso, sem né, Johnny? sangue. Eles não comiam a carne, né, Johnny? Exatamente. Só sugava. A carne não era comida. Só sugava o sangue. E aparecia 2 furos no pescoço. Verdade, eu vi né? isso. 2 furos. E foram chamados veterinários para analisar. E esses corpos, eles foram minuciosamente analisados por veterinários que até hoje não conseguem explicar como que determinados cortes foram feitos e que não tinha presença de sangue no local. Parecia que os cortes e os furos tinham sido feitos por uma espécie de raio laser. E eram assim, marcas de furos precisos. Procede a informação, Johnny Guerra? Exatamente. Então, essa é uma história, é um fenômeno até hoje sem explicação. E o mais estranho, Sidney, que esses ataques, eles começaram ali no meio da década de 90 para frente, foram até os anos 2000, foram parando, até 2005, 2006, foram os últimos ataques. E aí, nunca mais se ouviu falar de chupa-cabra. Então eu pergunto, Sidney, se o chupa-cabra era um animal terráqueo, daqui da terra, por que esses ataques não aconteceram mais? Então a gente vem aqui para trazer mais perguntas, não respostas. Porque esse é um caso sem resposta. Se alguém quiser pesquisar na internet lá, pode ir lá, chupa-cabra, aí vocês vão ver os países onde o chupa-cabra atacou, todos os animais, tem foto, tem vídeo, tem documentário, tem ufólogo que já escreveu livro sobre. Tem um ufólogo brasileiro que ele escreveu um livro, Olhos de Dragão, tá? Então, se alguém se interessa pelo assunto chupa-cabra, eu recomendo o livro Olhos de Dragão. Esse livro é bem capaz que ele não existe mais no papel, tá? Então você vai conseguir comprar ele só pela internet. Na Amazon lá você vai conseguir um livro Olhos de Dragão. Ele fala sobre... É um livro que fala só sobre chupa-cabra. E é um brasileiro que escreveu esse livro. Importante. Vamos continuar nessa pauta, hein? Atenção, gente, atenção. Johnny, quais são as principais explicações para esse fenômeno mundial chupa-cabra? Bom, as explicações são as mais diversas, né? É verdade. Não tem explicação, na verdade, né? Ninguém, até hoje, conseguiu explicar, né? Como eu disse, vieram veterinários, vieram cientistas, e aí eles começam falando o seguinte: primeira coisa, que os que não acreditam em nada dessa história de ET, não acreditam em nada, ele fala assim: esses fazendeiros aí estavam querendo aparecer. Aí, Sidney, você pega e assiste as entrevistas da época dos fazendeiros contando a história sobre os animais deles que tinham sido atacados, e eles não pareciam nada felizes com os ataques. Até porque eram atacados gado de grande porte. Você imagina um fazendeiro, você pega aqui, os fazendeiros reclamam de onça, tá? Quantos fazendeiros não reclamam de onça?
vai entrevista um fazendeiro e pergunta se ele acha bom quando uma onça ataca o seu boi, a sua vaca. Eles matam a onça. Exatamente. Então ninguém gosta de prejuízo. Então assim, você imagina um fazendeiro que ia acabar com o seu rebanho só para aparecer. Né? Então essa explicação que os fazendeiros queriam aparecer, pra mim, a impressão que eu tenho não faz muito sentido, mas é uma explicação. É uma explicação que muitos falam, esses fazendeiros queriam aparecer. Perfeito, né? perfeito. Existe outra teoria, que esse chupa-cabra seria uma criatura fruto de uma experiência militar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinha uma base ali perto de Porto Rico, e essa criatura escapou. Seria uma fera incontrolável. E aí, depois de um tempo, o exército foi, capturou, e esse monstro nunca mais foi visto. Essa é uma explicação, né? Existe outra teoria, que seria cachorros com sarna. Sidney, você acha que tem cabimento cachorros com sarna fazer ataque a gado grande? Fazer ataque a ovelhas, atacar o galinheiro inteiro? Como é que é, Johnny? Cachorros com sarna. Você acha que tem sentido? Você pega, vê a história do chupacabra, todos os ataques que teve. Por que eles falam que é cachorros com sarna? Mas cachorro não... Ou cachorro louco, sei lá. O cachorro não iria comer a carne? Exatamente. Mas só chupa sangue. E por que eles estavam falando que poderia ser cachorro, lobo, né? Falavam que poderia ser lobo. Mas porque no local do ataque, né, houve muitas pesquisas e encontraram pelos, tá? Alguns pelos. Esses pelos foram levados para análise, tá? Análise científica. E a única coisa que a análise conseguiu detectar que eram pelos caninos de um animal da espécie canina, né? Pode ser lobo, pode ser cachorro. Então esse chupacabra era um animal canino, né? E aí daí surge a história de ser cachorro, lobo. Mas se fosse um cachorro, se fosse uma onça, eles rasgariam a carne, eles comeriam a carne, não chupariam o sangue. Então parece que essa explicação de ser cachorro louco, cachorro com sarna, lobo, não tem muito sentido, né? Aí eu vou trazer agora a opinião dos ufólogos, tá? Os ufólogos especulam que alienígenas estavam fazendo experimentos genéticos e aí eles estavam coletando o sangue desses animais. Como é que é, Johnny? Os ufólogos especulam, né? Porque na verdade até os ufólogos falam assim, ó, você pergunta para um ufólogo, você vê a entrevista dele, que nem eu ontem, pra gente vir aqui, Sidney, a gente estuda bastante, né? A gente vai, pesquisa sobre o assunto, e ontem eu tava assistindo uma entrevista do ufólogo e o cara falou assim, é isso, o cara perguntou pra ele, olha, a gente especula que pode ser que os alienígenas estavam fazendo experimento genético com essas espécies de animais e coletando o sangue deles. Ô, louco. Eles especulam. E aí, na verdade, a grande verdade é que o chupacabra é um fenômeno sem explicação até hoje. E a maior pergunta que fica no ar, por que esses ataques ocorreram por um período de quase 20 anos e depois acabaram? Nunca mais aconteceu. Simplesmente se encerrou. Realmente é um assunto bastante interessante. Bastante interessante. Quando você fala do chupacabra, é uma coisa que viralizou, que foi comentado, discutido no mundo inteiro. Milhares, centenas de imagens foram mostrados de todo tipo de animal, gado, né? Cachorro, vaca seca, sem uma gota de sangue, né? Eu era adolescente, o pessoal gostava de fazer bullying com a gente, né? Botar apelido de chupacabra na época. A gente hoje não ouve mais falar tanto, né? Mas há um tempo atrás, chamava o outro de chupacabra. Quem era magrinho falava, chegou o chupacabra, que era magrinho. Chamava o outro de chupacabra. Realmente um assunto que mexe com a curiosidade de todo mundo, né? Agora, eu gostaria de perguntar para você, disco voador. Outro assunto também que não se esgota.
Tanto é que a cidade ganha milhões e ganhou depois que passou a explorar essa suposta aparição de um ET numa cidade de Minas Gerais chamada Varginha. Houve avistamento de OVNIs nos locais onde ocorreram ataques de chupa-cabra. Antes da gente entrar na questão de Varginha, nesses locais onde o chupa-cabra aparecia, né, pelo menos relatos de muitas pessoas, havia declarações de objetos voadores não identificados, o famoso disco voador? Sim, todas as reportagens e documentários sobre chupa-cabras vocês encontram nos vídeos, nos documentários. Não é um documentário ou outro, porque o chupa-cabra é um fenômeno mundial. Ele ocorreu em vários países. E aí, todos os países onde o chupa-cabra passou, você encontra relato de testemunhas que viram objetos voadores não identificados na noite anterior aos ataques. Tá? Então, há esse relato? Há esse relato. E esses avistamentos de OVNI vai fazer uma ligação com o caso de Varginha, que também, a exemplo do chupa-cabra, o ET de Varginha, no dia que apareceu, foi avistado o OVNI em Varginha. Então, a maioria desses casos em que houve ataques e que houve aparição, que houve fenômenos sem explicação, encontra-se documentários que você pode pesquisar de testemunhas relatando o avistamento de objeto voador não identificado. Importantíssimo, importantíssimo. Ou seja, será que o chupa-cabra teria supostamente alguma coisa a ver com os objetos voadores não identificados? O Johnny está relatando aqui, né? Johnny, nós vamos tomar um café, porque a pergunta seguinte que eu quero fazer para você é o seguinte, essa daqui. Você já ouviu falar do maior caso de ufologia brasileira, ET de Varginha? Né? Nós já estamos discutindo esse assunto aqui. ET de Varginha existiu de verdade ou foi um delírio coletivo? Só que eu acompanhei esse caso com muita atenção na época e tiveram declarações de pessoas que jurou que viu, pessoas que, segundo informações, foram oprimidas, sumiram, ameaçadas e foram proibidas de falar sobre esse assunto pelas Forças Armadas, né? E pelas forças de segurança. ET de Varginha é fato ou foi um delírio? Johnny, volta comigo daqui 1 minuto. ET de Varginha existiu de verdade ou foi um delírio? Já comentamos alguma coisa a respeito de pessoas que na época que se começaram a declarar, diz que o ET de Varginha, o ET, 2, 3 mulheres estavam andando num bairro e passaram num quintal onde tinha um matagal e viram o que seria um ET, um bicho, um monstro, um ET, acuado, agachado debaixo do lado de um muro. Aí chamaram as autoridades constituídas e daí para lá tudo foi abafado, desmentido, mas até hoje tem testemunha de pessoas que estão vivas ainda que atesta que viu. Ele estava num terreno baldio, o que seria um ET acuado do lado do muro. Procede, Dr. Johnny Guerra? Exatamente isso aí. A história do ET de Varginha é uma sucessão de acontecimentos, né, Sidney? Não é apenas uma testemunha que disse uma coisa, ou então várias pessoas dizendo a mesma coisa. São pessoas que contam uma sucessão de acontecimentos que cada um viu um pedaço desse acontecimento. E aí, quando você pega o depoimento de todas as testemunhas, você consegue encaixar e contar a história do caso inteiro de Varginha. Então, será que uma cidade inteira ia construir uma história dessa? De delírio coletivo? Ou realmente esse ET apareceu lá em Varginha para chegar ao ponto de o Fantástico ir lá, para chegar ao ponto do Exército ir lá, para chegar ao ponto de
passado mais de 26 anos dessa história, ela está sendo contada nesse domingo passado no programa do Luciano Huck. Johnny, qual foi a intervenção para abafar o caso na época da segurança pública do estado de Minas Gerais, de Varginha, mas em especial do Exército? Bom, a história começou assim. Tem a história de que vamos fazer a ligação ali com o chupacabra, vamos iniciar. Apareceu um objeto voador não identificado em cima de um sítio. A primeira história, ela começa assim. 2 moradores da zona rural avistaram um objeto voador não identificado indo em direção à BR. Um motorista na BR avistou um objeto voador não identificado caindo e foi atrás para ver o que tinha acontecido. Ele pensava que era um avião, falou, vou lá ver, viu caindo. E aí quando ele chegou lá, o exército já estava lá. O exército já estava lá e ele foi duramente reprimido. E ele conta, você pode pesquisar, quem tiver dúvida, ET de Varginha no YouTube, você vai encontrar o depoimento do motorista da BR que alega que foi reprimido pelo exército. Falou assim, some daqui, você não pode nem chegar aqui perto. E botaram o cara para correr. E esse cara viu uma nave caindo. Depois disso, vem a história dessas meninas. 3 meninas que avistaram um ser baixo, pequenininho, com a pele marrom, agachado num terreno baldio, assustado, olhando para elas. Com olhos vermelhos. Olhos vermelhos. Né? Aí tem uma relação com o chupacabra, porque o chupacabra também era relatado com olhos vermelhos. Só que a descrição do chupacabra é totalmente diferente do ET de Varginha, né? O chupacabra era um monstro. E o ET de Varginha era um ser pequeno. Mas os dois tinham olhos vermelhos. Me permite uma parte? Sim. Esse filme já passou 750 mil vezes na televisão. Vamos fazer uma alusão aqui. Seria parecido com aquele ET do filme, que inclusive o cara que interpretou o ET era um anão, já morreu. É parecido, né, com aquele ET do filme que viralizou no mundo inteiro, foi campeão de bilheteria na época, né? Seria mais ou menos isso, Johnny? Exatamente. Né? Não, e a Varginha entrou no mapa mundial da ufologia. É verdade. Varginha é uma cidade interior ali de Minas Gerais, tem né, o seu atrativo, é uma cidade de café, mas não era conhecida mundialmente. Nem no Brasil, piorou mundialmente. E hoje, na rota da ufologia, a Roswell brasileira é Varginha. É verdade. E lembrando que Varginha ganhou milhões e até hoje ganha, porque ela se tornou uma cidade turística por causa desse caso do ET de Varginha. Inclusive a cidade é toda decorada com ET, com nave espacial. Tem um museu lá que é uma nave espacial que custou milhões para ser construído e até hoje não terminou a construção e tá lá parada. A exemplo do aquário nosso que nós temos em Campo Grande, que custa milhões e até hoje não terminou. Rapaz, o que roubaram no Mato Grosso do Sul, o que desviaram de dinheiro, o que pessoas, políticos, empresários e tantos outros aí ficou milionário em cima desse aquário que até hoje não terminou. O que teve gente que ganhou dinheiro em cima disso, o que teve de milhares, centenas de espécies de peixes que morreram, né? Porque colocou lá e passou o tempo e o negócio não ficou pronto e os peixes morreu e a mídia não divulgou, né? O que teve gente que ganhou de dinheiro em cima dessa obra inconclusa, é parecido com o disco voador lá de ET de Varginha, que até hoje não foi feito. Lá também foi gasto milhões e lá era para ser um museu da ufologia, um museu mundial, né? Porque aí você vai ter turista do mundo inteiro indo em Varginha visitar um museu que é um disco voador e o disco voador não tá pronto. Tá lá, não conseguiram até hoje decolar esse disco voador. Tá lá fechado, já foi gasto milhões e Varginha perde turista, perde de pessoas que tá lá visitando porque essa obra ainda não foi terminada. Barbaridade. Teve chuva forte e queda de energia. Teve gente que morreu?
Sidney, olha, essa história é cheia de mistérios, né? Como eu disse, ela começou com esses avistamentos, aí depois teve as 3 meninas que viram o ser estranho e elas saíram gritando, né? Porque elas viram um ser estranho, chamou bombeiro, chamou polícia. E aí, o que aconteceu? Antes o exército já estava sabendo disso, porque o exército estava lá no local da queda, né? E aí quando, nesse momento, logo após a aparição, que apareceu o ET e as meninas saíram correndo, deu uma chuva muito forte e houve uma queda de energia nesse mesmo horário. E a polícia estava fazendo ronda na mesma rua que foi visto, a rua do terreno baldio, e o carro que estava fazendo a ronda atropelou um animal ou um ser que supostamente seria o ET de Varginha. Ele foi atropelado. E aí o policial que estava fazendo a ronda, que atropelou, capturou esse ser, Sidney Assis, pegou ele no colo, sem luva, sem proteção nenhuma, e levou o ser para o hospital. E você sabe o que aconteceu com esse policial militar? Ele morreu nos dias seguintes. E aí, se você não tá acreditando, você vai lá no YouTube, põe ET de Varginha, e você vai encontrar o depoimento da família do PM, do soldado militar que morreu ao capturar um ser desconhecido. E na véspera da morte ele confessa para a família: olha, eu tive contato com o ser e peguei ele sem luva e ele estava arranhado. Parece que o ser arranhou ele. E aí tem o depoimento também do médico que tratou esse policial militar. E o médico fala claramente que ele não consegue explicar a morte do policial militar. Uma morte muito estranha. Misteriosa, que o médico não consegue explicar. Foi ministrado um antibiótico para que a infecção dele, ele teve uma infecção generalizada, e aí nenhum antibiótico fez efeito. E o policial militar morreu rapidamente, nos dias seguintes. Então isso é um grande mistério, porque você tem lá em Varginha o depoimento da família, tem o depoimento em vídeo, você pode ir lá assistir, tem o vídeo dele no Fantástico, o vídeo dele dando em vários documentários. A família até hoje dão depoimento e falam dessa história, que é um mistério. Como que um policial militar que teve envolvido na captura desse ser que foi levado para o hospital da cidade de Varginha. Ô Johnny, uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você. Teve Homens de Preto, né, parecido com aquele MIB do filme que ficou mundialmente conhecido, oferecendo suborno para a família das testemunhas que viram uma criatura estranha. Houve propostas de dinheiro. Abafa o caso, abafa. Johnny Guerra. Sidney, essa é uma história que liga essa história de Varginha com histórias que também ocorreu em Roswell, né? A exemplo do que ocorreu lá nos Estados Unidos, com a primeira queda de OVNI da história mundial, que não é a primeira queda que houve, né? Já houveram outras quedas. Mas essa foi a mais conhecida. É a queda moderna mais conhecida. Verdade. É a queda moderna, né? Eu já expliquei aqui no programa, em outros programas, que existem relatos de milhões de anos, que inclusive na Bíblia Sagrada tem relatos de objetos voadores não identificados. Basta você ler e saber interpretar. Mas também vai da cabeça de cada um. Tem quem acredita e tem quem não acredita. A Bíblia está lá para qualquer um ler. E essa história de Roswell, que é lá dos Estados Unidos, teve essa história de Homens de Preto. Tanto é verdade que tem um filme, Homens de Preto. Sim. E em Varginha aconteceu a mesma coisa. Teve? A família dessas 3 moças que viram o ET, foram procurados por homens de terno, altos, com 1,90 m, com a mala cheia de dinheiro, com porte físico avantajado, com uma postura ameaçadora e oferecendo dinheiro. Abafa o caso. Então, e o mais estranho também nessa história toda é a postura do Exército Brasileiro, né? Quando ocorreu esse caso, o Fantástico foi lá entrevistar, né? Eu contei que
teve a história do atropelamento de um ser, que morreu um policial militar que capturou. Verdade. E o exército foi lá no hospital pegar esse ser. Aí o Fantástico foi entrevistar o comandante da operação da ESA. Na época. O que é a ESA, Sidney Assis? A ESA é um braço do exército, né? E a ESA foi lá buscar esse ser. Aí perguntaram pro comandante: o que vocês estão fazendo aqui? O que o exército brasileiro tá fazendo aqui no hospital de Varginha? E o mais estranho é a resposta que o comandante deu Na época. que tava ocorrendo um parto de um casal anão. Como é que é, Johnny Guerra? Um parto de casal anão, um velório. E o cara não soube nem explicar o que era direito. Quem tiver dúvida, faz a busca no YouTube. Tem o vídeo do Fantástico na época da entrevista do comandante. É a coisa mais... A explicação absurda. mais mal contada, a história mais mal contada que eu já escutei da minha vida. Uma explicação sem nenhum sentido, né? Lá em Roswell, eles explicaram que foi uma queda de balão meteorológico. Que não era uma nave espacial. E em Varginha, o ser que foi capturado foi um casal de anão que tava dando uma luz e que morreu, e depois teve um velório. Esse velório ninguém pôde acompanhar, só o exército brasileiro. E tem outras histórias também relacionado a esse caso de Varginha, que aí são especulações, né? Você não encontra nos documentários, mas em textos da internet que eu tive pesquisando. Você já ouviu falar do atual ministro de tecnologia brasileiro, Marcos Pontes? Sim, Marcos Pontes. Pois é, dizem... É o homem que foi o único brasileiro que foi na Lua. Dizem que o exército norte-americano solicitou o ser extraterrestre ao exército brasileiro. Que havia grande interesse dos Estados Unidos nesse ser. E o exército brasileiro entregou o ser ao exército dos Estados Unidos. Em troca, Marcos Pontes foi o brasileiro escolhido para ir para o espaço, virar o primeiro astronauta e único até hoje, o astronauta brasileiro que foi para o espaço, que hoje é ministro do governo Bolsonaro. A pisar na Lua. Importante. Ele foi no espaço. Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro e único até hoje que foi para o espaço, astronauta brasileiro. E dizem, né? Essa é uma especulação. Lá o pessoal de Varginha dizem que o Marcos Pontes ganhou esse direito de ir para o espaço porque o exército brasileiro entregou o ET de Varginha para o exército norte-americano. Essa é uma história que contam lá em Varginha. Eu vou pedir para você, avalie o que o Johnny tá falando. Esse programa fica gravado, facebook.com/vale102fm, e no meu Face. Entra no meu Face e compartilha a minha página, tá bom? Sidney Assis, radialista. O que os moradores de Varginha pensam sobre esse assunto? Lá a opinião é dividida, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Você vê as entrevistas, tem gente que fica chateado. Você pergunta, e até de Varginha? Eles acham que estão zoando eles, ficam bravos, entendeu? Isso, verdade. Ficam bravos, e outros acham legal, né? Então, assim, a opinião é dividida. E lá também tem quem acredita e tem quem não acredita. Então, tem uns todo tipo de opinião. Tem uns que falam assim, eu vi o ET, nem viu nada. Eu vi o ET. É verdade. Não, mas as pessoas que viram o ET são... A maioria já morreu. É uma série de pessoas que viram o ET, que viram esses episódios. Essas pessoas contam essas histórias até hoje, a mesma história. Você pega a história lá no Fantástico da época de 1996 e agora em 2022 não muda você nada. vê a mulher, ela era uma adolescente, uma criança, hoje já é uma mulher e ela conta a mesma história, ela não muda a história. A versão sempre é a a versão dela que ela viu é uma parte da história. A versão que o outro sujeito viu é outra parte da história. Aí você começa a montar um quebra-cabeça. E lá em Varginha já tem um projeto deles fazer um projeto de rota turística da rota do ET, que vai começar lá na chácara onde foi avistado a nave, lá na BR onde o local da queda, lá no terreno baldio onde ele foi
avistado e no hospital, acabando no hospital de Varginha, aonde o corpo foi levado e o exército capturou e levou esse ser e entregou pro exército norte-americano.